Uma saudação aos caros amigos que nos acompanham aqui neste canal do TLC de São Sebastião do Paraíso. Eu sou o Padre Vinícius, fiz o 6º TLC de Botelhos no ano de 2005 e há 3 anos sou padre, sou assessor da juventude na Diocese de Guaxupé, também caminho junto com o TLC na Diocese de Guaxupé. A pedido do pessoal, venho hoje conversar com vocês sobre um tema muito importante e talvez um dos temas, talvez não, com certeza um dos temas centrais da nossa fé católica, que é a Eucaristia. A Eucaristia, meus amigos, continua sendo ainda um tesouro escondido para muitas pessoas. Talvez para muitos jovens, a Eucaristia ainda é uma preciosidade que não foi descoberta. E tudo isso talvez porque a gente não conseguiu chegar ali no centro, no cerne do que significa a Eucaristia para a nossa vida. E é por isso que esse momento agora nós queremos conversar sobre isso. Em breves palavras, qual é essa importância da Eucaristia na vida do jovem, na vida do cristão católico. Primeiro, pensar no que nós acompanhamos há alguns dias, a beatificação de Carlo Acutis, um jovem de 15 anos que santificou a sua vida através do quê? Da participação na Eucaristia, da adoração eucarística, vivendo com intensidade esse amor pela Eucaristia, ele santificou a sua vida. E também, claro, vivendo em paz o sofrimento que chegou até ele através de uma doença. Mas vamos parar para pensar. Quantos e quantos jovens, quantas e quantas pessoas ao longo da história da Igreja santificaram a sua vida através da participação na Eucaristia? A santidade é um chamado para todos nós. E a Eucaristia é o alimento daqueles que querem ser santos. Vejam, daqueles que querem ser santos. A Eucaristia, como lembra o Papa Francisco, não é um prêmio para os santos, embora a gente precise evitar todo o pecado para que a gente participe da Eucaristia. Mas a Eucaristia é sim alimento daqueles que estão a caminho da santidade. E por que isso? Porque a Eucaristia nada mais é do que a entrega de Jesus para nós. Jesus que se entrega em alimento a cada um de nós. Ele, o Santo dos Santos, se torna alimento para aqueles que são santificados pelo batismo e que estão a caminho da santidade plena que um dia viveremos no céu. Jesus se entrega a nós para que nós também possamos nos entregar a Ele. Olha que bonito! A Eucaristia é nosso alimento, nós nos alimentamos da entrega de Jesus para que, alimentados dele, nós também possamos nos entregar a Ele através do serviço aos outros. E aqui já é uma coisa interessante. Por que pão e vinho? Por que Jesus escolheu estes dois alimentos para se fazer presente ao longo da vida de toda a Igreja no hoje da nossa história? Bom, primeiro porque era o que os judeus utilizavam na sua ceia, o pão e o vinho. Mas mais do que isso, tanto o pão quanto o vinho, para serem pão e para serem vinho, precisam de um processo de entrega, de moagem, de sofrimento, digamos assim. O trigo precisa ser moído, precisa ser amassado para se tornar farinha, e a farinha precisa ser sovada para se tornar pão. A uva precisa ser esmagada para se tornar vinho. Então, pão e vinho significam a vida de Jesus que foi ofertada, que foi macerada ao longo de toda a sua vida como oferta agradável, como sacrifício ao Pai, mas de modo especial no último momento de entrega de Jesus, que foi no alto da cruz. Então, a Eucaristia nos liga ao sacrifício de Jesus. Sacrifício ao longo da sua vida e sacrifício na cruz, onde ele de fato se oferta ao Pai e se oferta por amor a cada um de nós. Então, quando nós nos alimentamos da Eucaristia, nós nos unimos a Jesus nesse sentido, para que ele que se ofertou e fez a sua vida sacrifício, também nos ajude a fazer da nossa vida um sacrifício. Nós começamos a fazer parte do corpo de Cristo, como somos lá pelo batismo. Aliás, dizem que os 2 sacramentos que fazem a igreja crescer são esses. O batismo, porque faz a igreja crescer em número,
Quanto mais os batizados, mais a igreja cresce em número, e a Eucaristia, porque faz a igreja crescer em santidade, também em número. Olha que bonito, quanto mais nós nos alimentamos da Eucaristia, mais nós nos alimentamos bem, mais nós vivemos bem o nosso batismo. Santo Tomás de Aquino dizia o seguinte: no fundo, o efeito da Eucaristia é a transformação do ser humano em Deus. Que profundo! Não que nós sejamos outros deuses, mas quando nós nos alimentamos da Eucaristia, cresce em nós a divindade de Jesus e nós somos chamados a viver essa divindade, ou se quisermos, essa santidade no dia a dia da nossa vida. Por isso a Eucaristia deve ser o centro da nossa caminhada. Um cristão católico que não vive na Eucaristia está muito afastado da sua fé. Claro que existem situações e existem lugares que às vezes as pessoas são impedidas ou é dificultado a elas o acesso à Eucaristia. Porém, estar com Jesus na Eucaristia é o grande chamado que Deus nos faz para assim fazer da nossa vida o centro, da nossa fé, o centro, a Eucaristia. A sua vida, a doação, a morte de Jesus se torna presente em cada Eucaristia. Por isso que nós chamamos a Eucaristia não de repetição do gesto de Jesus, daquilo que ele fez há 2000 anos, mas a Eucaristia é a atualização, presentificação, o mesmo sacrifício, o mesmo banquete que Jesus fez na Quinta-feira Santa, a mesma oferta que ele fez da sua vida na cruz e a mesma ressurreição que Deus operou nele e ele também em si, no domingo de Páscoa, acontecem ali, diante dos nossos olhos, em cada domingo, em cada Eucaristia. Por isso que a Eucaristia é a nossa entrada na vida de Deus, a nossa entrada no mistério de Jesus. Sem a Eucaristia, nós não temos força para caminhar. Sem a Eucaristia, nossa caminhada é incompleta. Por isso que Jesus criou a Eucaristia. Não são os padres que inventaram, não foi a igreja que teve a ideia de fazer a Eucaristia. Quando Jesus reúne os apóstolos e com eles, diante deles, antecipa o seu sacrifício da sexta-feira diante daqueles que são os seus seguidores mais próximos e diz a eles, fazei isto em memória de mim. Ali Jesus institui a Eucaristia, institui o sacerdócio, 2 sacramentos que caminham juntos, justamente para fazer com que a presença de Jesus seja perpetuada ao longo da história da igreja e do mundo. Mateus 28, Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Qual é a maneira que Jesus encontrou para ficar conosco até o fim dos tempos? A Eucaristia. Claro que o batismo, a sua presença no Espírito, tudo mais. Porém, a Eucaristia é a presença real, substancial da vida de Jesus em nossa vida. Redescobrir o valor da Eucaristia é isso. Perceber a Eucaristia como Jesus que caminha conosco e nos chama a caminhar com Ele. Nós somos igreja não porque nós pagamos o dízimo, ou porque nós estamos num grupo de jovens, ou porque nós estamos nessa ou naquela associação, ou nessa ou aquela paróquia, ou porque nós nos encontramos de vez em quando. Nós somos Eucaristia porque nós recebemos o corpo de Cristo e somos transformados no corpo dele. Por isso que o Papa São João Paulo II, que nós celebramos dia 22 de outubro, nos dizia: a Eucaristia faz a igreja. É pela Eucaristia que nós nos tornamos igreja. E aí, o que é a Eucaristia? Vamos falar mais diretamente. A Eucaristia é o sacrifício de Cristo. É o Cristo que se oferta no alto da cruz. É Cristo que derrama o seu sangue, partilha o seu corpo para ser nosso alimento. A Eucaristia também é a fração do pão. É Jesus que se deixa rasgar para ser entregue. E ali, naquele momento, não existe maior ou menor, não existe homem ou mulher, não existe pobre ou rico. Todos recebem do mesmo pão, do mesmo corpo de Cristo. Este é o caminho de Jesus para nós.
A Eucaristia também memorial da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Mas memorial aqui não entendida no sentido de recordação apenas, mas no sentido judaico, memória no sentido de atualizar a presença, atualizar aquilo que se celebra. A Eucaristia também é banquete. É banquete, sim, é sacrifício, mas não deixa de ser banquete. É banquete no qual nós alimentamos o sacrifício de Jesus. É sacrifício no qual nós partilhamos do banquete de Jesus. Então é o lugar da confraternização, é o lugar de alimentar-se de Jesus que se dá alimento a toda uma comunidade. Olha que bonito, Jesus que nos reúne para ser um só povo e um só Espírito através do seu corpo, através de Jesus. Na Eucaristia também está toda a nossa vida. Tudo caminha para a Eucaristia e tudo parte da Eucaristia. Na Eucaristia começa e na Eucaristia termina toda a nossa vida cristã. E nós vamos sendo assim transformados por Cristo para transformar o mundo. Nós chegamos na Eucaristia desejosos de receber o corpo de Cristo, para que recebendo este corpo de Cristo, nós também nos tornemos corpo eclesial, corpo de Cristo, para transformar a sociedade, alimentando de Jesus para que nele transformemos a realidade que nós vivemos. Por isso, encerrando, nós vamos pensar qual deve ser a nossa postura diante da Eucaristia. Primeiro, sempre veneração e respeito para com Jesus Eucarístico. Sempre que nós passarmos em frente ao sacrário, fazer a nossa inclinação, mostrando o nosso respeito. Sempre quando vermos um ministro da comunhão passando na rua com Jesus Eucarístico, fazer a nossa inclinação, sinal da adoração e do respeito. Dentro da igreja, na hora da missa, silêncio. Se a gente fica no celular ou fica de conversa com um amigo, nós não estamos venerando e respeitando Jesus. Nos colocar de joelhos diante da presença de Jesus Eucarístico, sinal também da nossa adoração. É preciso preparar para estar com Jesus na Eucaristia, através primeiro da confissão, buscando sempre estar em paz com Deus, em estado de graça, pelo menos dos pecados mortais que nós praticamos, para que nós estejamos bem na Eucaristia. Eu acabei de dizer, a Eucaristia não é prêmio para os santos, mas também não pode ser desculpa para os nossos pecados. É preciso nos limpar, é preciso nos purificar para que aquela Eucaristia tenha mais sentido e tenha mais força de transformação dentro de nós. Uma outra preparação para a Eucaristia, o jejum eucarístico, muitas vezes esquecido por nós. A igreja nos pede que ao menos 1 hora antes da comunhão nós nos abstenhamos de alimento e outras bebidas, a não ser remédio e água, para que nós preparemos o nosso corpo e também com isso preparemos o nosso espírito para receber Jesus Eucarístico. Preparar também através da nossa postura. Quando nós vamos nos preparando em casa para participar da Eucaristia, seja lá na paróquia, ou seja pelos meios sociais que nós temos que viver agora por conta da pandemia, preparar a nossa postura, nos colocar uma roupa melhor, não que nós vamos colocar roupa chique, mas preparar bem, colocar uma roupa adequada, porque nós estamos indo ao encontro de Deus, ao encontro dos irmãos, nós não estamos indo bater papo com algum coleguinha na esquina. Então preparar bem o nosso coração, preparar bem o nosso exterior, para que também o nosso interior se prepare bem. E chegar antes na Eucaristia, preparar antes quando nós estamos em casa, ficar ali alguns minutinhos em silêncio, para que esse silêncio seja também preparação para a nossa participação na Eucaristia. E para isso, no momento da Eucaristia também nós devemos estar preparados. O pessoal pediu que eu recordasse a importância da nossa postura correta na Eucaristia, principalmente no que concerne na hora da comunhão.
A comunhão na boca, ela é possível, ela é desejável. Agora, nesse momento de pandemia, é orientado que a gente receba a comunhão na mão. Tudo bem, não tem problema nenhum. A gente tem que perceber que o mais importante é a gente comungar. Se vai ser na boca ou se não vai ser na mão, não faz muita diferença. A boca é preferível? Tudo bem, mas agora, nesse momento de pandemia, a gente pede que seja na mão. Tudo bem também. Ah, mas as minhas mãos são sujas porque através delas eu peco. Bom, se a tua mão estiver suja, eu te aconselho primeiro a lavar a mão antes de ir na missa. E segundo, de fato nós pecamos muito pelas mãos, mas nós também pecamos muito pela língua, não é mesmo? Nós fofocamos, nós falamos mal das pessoas, nós falamos palavras que não deveriam ser ditas. Então, em nível de pecado, eu acho que esse argumento não é um argumento muito válido. Agora, se nós pensarmos, eu quero comungar na boca porque corre menos risco de profanar Jesus. Tudo bem, mas esse momento da pandemia agora que nós estamos é pedido que seja comungado nas mãos. Tudo bem, vamos fazer assim, tome bastante cuidado para que não fique nenhuma partícula de Jesus nas suas mãos e assim vamos comungar. Às vezes a gente pensa tanto no como e não percebe no que estamos fazendo. Se nós vamos comungar na boca ou nas mãos, não faz muita diferença. O que importa é que nós estamos recebendo Jesus. E se o nosso coração está limpo através da confissão, através da fuga do pecado, não vai importar tanto também se é na mão ou se é na boca. Mas estejamos limpos no coração, como pediu Jesus, e aí, se vai ser qual forma, não importa tanto. Preocupemos em limpar não o externo, mas o interno, diz Jesus. Por fim, eu quero recordar para vocês e para todos nós que a Eucaristia é antecipação da vida eterna. A Eucaristia, como diz uma frase, é o sabor do céu, é o antegozo do céu. Na Eucaristia nós já participamos em certa medida naquilo que nós vamos viver no céu. Por isso, como nós somos seres esperados pelo céu, busquemos também viver a Eucaristia, viver a missa como um sabor do céu. Que estas pequenas e poucas palavras te ajudem a participar melhor da Eucaristia. E não se esqueça, ninguém fez curso para saber como mexer num celular, ninguém fez curso para saber como mexer numa televisão. A gente aprende a mexer mexendo. Eu vou participar melhor da Eucaristia à medida que eu me colocar participando. Quanto mais eu participo da Eucaristia, mais eu vou entender o que a Eucaristia significa na minha vida. Quanto menos eu participo, menos eu entendo e menos eu sinto vontade. Que nós sejamos jovens eucarísticos, que tenham o desejo da Eucaristia, que tenham o desejo de estar com Jesus, porque de fato Ele é o sentido único da nossa vida e o alimento verdadeiro, a bebida verdadeira que nos fortalece nessa caminhada rumo ao céu. Tudo que eu conversei com vocês, que nós conversamos juntos, foi para a glória de Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Deus te abençoe, que você tenha uma ótima participação na Eucaristia a partir de hoje e para sempre. Amém.